Vamos falar ainda mais um pouco sobre classes, desta feita para vermos como podemos tratar propriedades do tipo static e como é que isto funciona e criar aqui o que é designado normalmente por uma classe abstrata e verificar o que é que isso significa na prática. Vamos em primeiro lugar falar sobre o que são as propriedades estáticas. Imaginemos a seguinte classe. Vamos colocar aqui classe família Kennedy. E, portanto, estamos a criar uma classe para, por exemplo, podermos instanciar objetos que seriam as pessoas pertencentes à família Kennedy. Ora, uma das propriedades gerais da família Kennedy, e será conveniente, é que o apelido de qualquer elemento da família será sempre Kennedy, ok? É isso que faria sentido. Então, nesta circunstância, nós podemos utilizar uma expressão da seguinte forma. Portanto, nós vamos ter aqui um nome, vamos definir aqui o nome como sendo privado, nome, é do tipo string, e vamos definir aqui o apelido. Poderíamos colocar private, apelido, do tipo string. O que acontece aqui, no entanto, é o seguinte, como o apelido vai ser sempre Kennedy, eu poderia colocar aqui, inclusive, é igual a Kennedy, certo? Poderia fazer isto desta forma, não tenho qualquer problema com isso. Mas existe aqui uma técnica mais interessante, até porque depois, dentro dos métodos, nós vamos poder usar isto da seguinte forma. Reparem, eu vou colocar aqui um construtor, constructor, vou colocar aqui nString, apenas para definir o nome. Então eu vou colocar this ponto nome é igual a n mais um espaço e mais o apelido. Neste caso, this.apelido. Okay? Esta forma está correta, é possível utilizá-la, mas há uma forma muito mais engraçada de o fazer, que é o seguinte, colocar aqui static. E neste caso, a forma de nós acedermos à variável é da seguinte forma. Mais, e agora, reparem, família Kennedy.apelido. Ok? Portanto, esta é a forma que nós podemos usar para aceder sempre a esta propriedade estática. Ora, nesta circunstância nós podemos ter aqui let familiar é igual a new família Kennedy John, ok, John F, ok, e vamos colocar aqui document.write familiar. E agora temos aqui um problema. Porquê? Porque nós não conseguimos ir buscar rigorosamente nada. Então vamos fazer aqui um get nome. E vamos fazer aqui return this.nome. Okay? Porquê é que eu estou a fazer o this.nome? Porque a partir do momento em que eu faço a instanciação, ele automaticamente vai acrescentar o Kennedy ali a seguir. Okay? Aqui vamos colocar aqui com letra maiúscula. Vamos verificar então aqui nome, ok? Vamos aqui refrescar tudo isto, ok? E agora temos aqui John F. Kennedy. Se eu quisesse acrescentar um outro familiar, vamos colocar aqui let outro é igual a, e vamos lá ver se eu não me engano aqui, new familiar Kennedy Jacqueline. Eu vou ver aqui no outro lado como é que se escreve Jacqueline, ok, que não é muito... Jacqueline. Ok, acho que não me enganei. Se eu me enganar, peço desculpa, não há problema nenhum. E agora podemos ter aqui o document.outro. Ok, vamos aqui refrescar. E temos aqui a Jacqueline Kennedy. E portanto esta é a forma de nós podermos utilizar propriedades estáticas dentro de uma classe. Vejamos agora o que é que são, afinal, as classes abstratas. Vamos aqui colocar abstract classes, ok? Neste caso, abstract. Eu tenho aqui isto tudo mal escrito, ok? Abstract classes. As classes abstratas é um mecanismo que nos garante que uma classe base não pode ser instanciada, mas apenas
um objeto de derivação por parte de uma outra classe. O que é que isto quer dizer? Nós tínhamos aqui, no caso das heranças, mostramos aqui, por exemplo, classe humano, e nós podemos ter aqui um nome do tipo string e uma idade do tipo number. E nós poderíamos aqui facilmente fazer o seguinte: classe homem extends humano, e teremos aqui let h é igual a new homem e depois h.nome ou h.idade, ok? E portanto estamos a utilizar aqui uma classe que deriva daquela classe. Mas como esta classe é uma classe que nós consideramos ser uma classe base, escrevendo a classe desta forma, nós não estamos a impedir que o programador possa fazer qualquer coisa do género. Let h é igual a new humano. Ok? E por uma questão de coerência, isto não deveria ser possível. Porque humano é muito genérico. Nós queremos é depois uma classe homem e, por exemplo, uma classe mulher, que são os dois géneros de objetos. Eu não queria chamar assim, mas de facto na programação é o tipo de objetos que nós podemos criar, do tipo homem ou do tipo mulher. Ok? Então, o que é que nós podemos fazer para assegurar que não é possível criar uma instância da classe humano? Colocamos abstract antes da classe. E reparem como já temos aqui um erro. Porquê? Ele diz que não pode criar uma instância de uma classe abstrata. Ora, nesta circunstância eu só posso criar homem e mulher. Ok? Mas a partir do momento em que eu faço a instanciação, apesar de nenhuma destas classes ter qualquer espécie de propriedades ou implementação, elas vão automaticamente herdar todas as propriedades que lá estão dentro daquela classe. Portanto, eu tenho o h.idade e nome, e da mesma forma também tenho aqui o n.data e nome, ou idade e nome neste caso. Vamos aqui, no entanto, avançar um pouco mais e falar sobre a questão dos métodos dentro de uma classe abstrata. Se eu tiver aqui, por exemplo, falar e fazer return eu falei, ok, nada de extraordinário. Portanto, eu posso ter aqui a instância de um objeto instanciado a partir da classe homem e colocar aqui falar, ok, e termos acesso àquela funcionalidade que ali está. Vamos colocar aqui abstract falar. Ups, e de repente temos aqui já um conjunto de erros, quer na classe base, quer nas classes que fazem a instanciação. Isto porquê? Numa classe abstrata não pode existir implementação de métodos que sejam também abstratos. O que é que isto quer dizer na prática? Eu não posso definir funcionalidade para um método que está identificado como abstrato. Então o que acontece aqui no caso de falar é que ele só pode ser definido da seguinte forma. Vamos aqui colocar, ou melhor, eu vou colocar aqui, escrever a mesma circunstância que aqui está para poderem comparar. Abstract falar e simplesmente colocar isto que aqui está, ok? Pura e simplesmente isto. E portanto não podemos fazer rigorosamente mais nada. O que eu estou aqui a fazer, ou melhor, podemos aqui até colocar, por exemplo, imaginem, ele vai devolver uma string e, portanto, termos aqui a string. Reparem o que é que vai acontecer agora. Já não temos nenhum erro aqui dentro, mas existe aqui um problema, é que todas as classes que vão derivar desta classe abstrata vão ter obrigatoriamente que implementar um método chamado falar. Caso esse método não seja implementado, o que vai acontecer é que a classe vai gerar um erro. Então, nesta circunstância, o que nós temos que fazer aqui é, obrigatoriamente, colocar falar, por exemplo, o vstring, ou t de texto, e colocarmos aqui return eu falei. Ok? Vamos agora verificar aqui o que é que se passa. Porque é que nós temos aqui este erro? Bom, ele vai dizer que a classe homem está incorretamente a estender a classe humana, porque o tipo falar, ou a propriedade falar, é incompatível. Ora, é incompatível. E é incompatível porquê? Porque eu defini ali
um parâmetro dentro. Então vamos tentar colocar aqui tString. Ok? Reparem como o erro desapareceu. Continua a existir o erro aqui na classe mulher. Porquê? Porque eu não fiz a implementação do método abstrato que estava inicialmente lá colocado. Eu falei e sou homem. Eu falei e sou mulher. Ok? E, portanto, a partir deste momento, o que é que nós podemos fazer aqui? Bom, vamos tentar aqui fazer document.write h.falar teste. Okay? Nós não estamos a utilizar aqui o valor de t, mas simplesmente para acionarmos aqui o espaço e para explicar que as classes, sendo abstratas, ou melhor, os métodos sendo abstratos, têm que ter depois a sua implementação nas classes derivadas, mas com a mesma assinatura. Okay? E, portanto, estes são mecanismos intimamente relacionados com a forma como a programação orientada por objetos é construída, e é bom que nós tenhamos sempre presente este tipo de funcionalidades, porque eles vão aparecer em muitos exemplos de código. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem também o vosso comentário e a vossa sugestão na área dos comentários e partilhem este canal nas redes sociais para que esta comunidade possa crescer ainda mais.